Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também a sua linda família. Eu sou Juciones, você já sabe, nós estamos aqui no quadro do Projeto Eu Digo Sim. É isso aí, você está em mais um episódio do Projeto Eu Digo Sim. Projeto esse desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor local da nossa congregação é o pastor Leomir. O nosso pastor presidente é o pastor José Suimar. E nós fazemos parte da coordenação do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E dentro do departamento nós temos um projeto que é chamado Projeto Eu Digo Sim, que entre todos os aspectos desse projeto, a gente tem a intenção de levar aos irmãos também a pré-aula da Escola Bíblica Dominical para o Departamento de Jovens. E como os irmãos sabem, todas as terças-feiras que antecedem o domingo, que será a ministração da aula, nós temos aqui a pré-aula da Escola Bíblica para levar esse conteúdo para você, para sua casa, para toda a tua história. E hoje nós estamos com a lição de número 9. E para licionar e aplicar o conteúdo dessa lição, nós temos convidados especiais. E hoje nós temos uma convidada de peso, uma mulher de Deus que Deus trouxe aqui para os Estados Unidos da América para fazer uma obra poderosa. É uma mulher que Deus tem usado nesse tempo. Eu quero estar apresentando aos queridos e amados irmãos, pela primeira vez dentro desse episódio, a nossa querida irmã Sandriele. A irmã Sandriele, ela é regente geral da nossa UMADEM, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos da América. Então, a regente do nosso departamento está aqui conosco. Irmã Sandriele, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda aqui juntamente conosco. Para a gente é um prazer estar ali recebendo, tá bom? Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor, irmão Juciones, jovem Kathleen, jovem Júlia. Amém. Eu, com certeza, irmã Sandriele, será um momento de muito crescimento espiritual. Essa lição, uma lição que fala tanto com o jovem, né, o conteúdo da vida do jovem. Então, pra gente é um prazer mesmo, uma satisfação recebê-la aqui no nome de Jesus, Prazer tá bom? todo Fique à meu. vontade, minha irmã. Amém. Também está conosco, né, como os irmãos já conhecem, ela já esteve aqui algumas vezes, sempre vai estar com a gente aqui também, assim como a irmã Sandriele, né? A nossa querida irmã Júlia. Paz do Senhor, Júlia. Pode ser, irmão Juciones, é um grande prazer estar aqui novamente. Maravilha. E com essa lição tão abençoada por Deus, que eu já aprendi muito, só estudando, e agora eu vou aprender mais com os irmãos aqui. Isso é um negócio de Deus, é um prazer, mais uma vez, a irmã Júlia está recebendo. Também está conosco a jovem irmã Kathleen. Paz do Senhor, irmã Kathleen. Paz do Senhor, presbítero Jucione, paz do Senhor, Sandri, paz do Senhor, Julinha. É um prazer estar aqui com todos vocês. Que maravilha, é um prazer, um privilégio estarmos nessa aula, que é uma aula tão poderosa e tão impactante. A lição de número hoje é a lição de número 9, jovem. Lição de número 9, que traz a temática Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Meu Deus do céu, só pelo tema da lição, irmã Sandriele, já é um tema assim, né, bem sugestivo, um tema que chama a atenção do jovem, que é a força, mas também a fraqueza que o jovem tem. Então a gente vai trabalhar sobre esses detalhes, né, sobre a força e sobre a fraqueza de um jovem. Para nós iniciarmos nossa lição, nós vamos então iniciar fazendo a leitura do texto principal da nossa lição, na pessoa da nossa regente geral da UMADEM, irmã Sandriele. Texto principal. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Em Juízes 13, versículo 24. Meu Deus. Também o resumo da lição na pessoa da irmã Júlia. Amém. Por mais que Deus use alguém de forma extraordinária, a natureza humana ainda carrega fragilidades. É isso aí. Objetivos da lição na pessoa da irmã Kathleen. Os objetivos da lição são compreender o contexto da servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador, apresentar o episódio do nascimento de Sansão e reconhecer as fraquezas do jovem Sansão. Muito bem. Então a lição de hoje vamos tratar sobre esse personagem chamado Sansão. Quem é que já não ouviu falar de Sansão, né? Lá na classe das crianças a gente fala sobre isso, sobre Sansão, matando leão e todos esses detalhes, que era um homem forte, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. E trazendo assim esse contexto para o jovem, a gente vai ver
né, o quanto que um homem pode ser usado estando na presença de Deus e o quanto que ele pode também sendo humilhado, se afastando de Deus. Eu acho que Sansão é um exemplo clássico, né, de andar na presença de Deus e de não dar credibilidade para aquilo que Deus fala. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa lição, e eu estou assim ansioso para a gente iniciar essa lição. Com certeza os nossos ouvintes, irmãos, vão ser abençoados. Você que é líder, você que é professor da escola bíblica, que está assistindo essa pré-aula, você que é jovem, esteja ligado conosco aqui, envie, compartilhe essa mensagem para outras pessoas, para o amigo, para o irmão, para o pai, para o tio, para todo mundo, porque as pessoas precisam ser abençoadas através desse conteúdo. Para iniciar a nossa lição, nós vamos falar sobre o nosso primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar o tema: a servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador. Tem 3 tópicos. O primeiro é acostumando-se com a servidão. O segundo, o anjo anuncia o libertador. E o terceiro, um nazireu de Deus. Contexto esse que será comentado pela nossa líder da Almaden, nossa irmã Sandriele. Então vamos lá. Quando nós pensamos em Sansão, vem logo na nossa mente um homem de força extraordinária, irmão Jussione. Isso aí. Que Deus usou de sobremaneira. Nós pensamos na coluna do templo, nós pensamos no leão, nós pensamos na Dalila. Mas, para nós entendermos melhor, a gente precisa entender o contexto que estava o povo de Israel naquele período. É forte, é isso aí. Isso mesmo. E, para que vocês possam entender melhor, no livro de Juízes, no capítulo 13, fala sobre o nascimento de Sansão. E se nós pudéssemos resumir, irmão Juciones, irmã Kathleen, Júlia, o livro de Juízes, a gente poderia resumir nesse versículo. E os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus. E o que nós precisamos entender? Precisamos entender este ciclo. Israel, o povo de Israel, ele pecava contra o Senhor. Se afastava do Senhor. O Senhor permitia, irmão Juciones, a opressão do inimigo contra o povo de Israel. Então o povo se arrependia, clamava ao Senhor. Então o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, levantava um libertador. Só que aqui no capítulo 13, nos versículos seguintes, fala sobre esse ciclo que vinha acontecendo por diversas vezes, como nós temos aprendido aqui nesse trimestre. E para entendermos melhor Israel, o povo de Israel, o irmão Juciones estava o quê? Há 40 anos sentindo a opressão do inimigo, dos filisteus. E 40 anos significa muito tempo. Muito tempo. Imagina, uma geração inteira. Jovens que nasceram sem saber o que é liberdade. Jovens que nasceram acostumados. Eu poderia deixar como uma palavra-chave: acostumados com a opressão. Isso é forte. Do povo. Isso aí é para o jovem pegar a caneta, o papel e marcar. Jovens que estão acostumados a viver na opressão. E não só acostumado, mas acomodado. É isso. Acomodado isso, também. meu Não tá Deus. nem aí para que a situação possa mudar. Tanto faz. Já tá, é tipo assim, já é um lifestyle, né? Lifestyle. E exatamente como isso acontece. Eles começaram a se acostumar com a opressão do povo, né? Eles acharam normal viver daquela forma, pela opressão dos filisteus. E é interessante notar que eles fizeram algo que nos outros capítulos o povo de Israel fazia e aqui eles deixaram de fazer, que foi clamar ao Senhor. Meu Deus. Eles deixaram de clamar ao Senhor. E o clamor vem de quem? De quem sabe da sua dependência a Deus. É isso. Quando você é dependente de Deus, irmã Kathleen, você clama a Deus. Era como se o povo dissesse: nós já passamos tanto tempo nesse cativeiro que clamar ou não clamar não vai fazer diferença. Pra que Deus? Ele não vai nos tirar daqui mesmo. É isso que a gente está falando, essa questão de se acomodar no estado que está e achar que assim deve permanecer. Mas Deus não quer isso. Não.
Isso tem que ser claro, né? Inclusive, a gente está falando aqui, e existem pessoas que estão nos assistindo, irmã Sandriele, e que precisam ouvir essa palavra. Esse acomodismo, esse estado que você está e acredita que é para estar para sempre, não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é uma vida de crescimento, é uma vida de liberdade, é uma vida com Deus. E é sobre esse contexto que essa lição vem trazendo para a gente, né, irmã Isso Sandriele? mesmo. E em Romanos 12, versículo 2, fala o quê? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Trazendo para o nosso contexto hoje, irmão Juciones, existem jovens que estão conformados. Conformados com a mentira, conformados com a imoralidade sexual, conformados com uma vida de lascívia, conformados com uma vida sem oração, Júlia. Mas Deus ainda diz hoje, não vos conformeis com este mundo. A palavra de Deus é claro. Em João 8,34 fala que todo aquele que pratica o pecado é o que? Escravo do pecado. E é isso mesmo, e o Senhor fala, não vos conformeis. Alguns jovens estão conformados, acostumados, conformados a viver uma vida sem espiritualidade, uma vida sem oração, uma vida sem consagração, irmão Juciones. Alguns estão, eu sempre digo isso, alguns estão à beira do oceano, mas eles não adentraram o oceano. Eles estão na praia. O vento que bate nas águas do oceano joga um respingo de águas neles. Meu Deus. E eles dizem, tá bom demais. Enquanto o convite de Deus é para mergulhar no oceano. E aí estão conformados somente com a brisa suave. E não é isso que Deus quer, né, Júlia? Sim, e também veio na minha mente, quando a irmã Sandriele falou que teve pessoas durante esse período que nasceram nisso. Então, eles não conhecem outra coisa. Então, eu sei, nós sabemos que tem jovens que nasceram em lares que não são cristãos. Então, eles não conhecem outra maneira de viver. Para eles, essa turbulência na vida, essas brigas, é normal. Mas a palavra de Deus, em Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu Deus. Então tem algo diferente, tem algo melhor com Jesus. É isso aí, é isso aí. Então, Paulo, quando escreve Romanos 12:2, diz, não vos conformeis com este mundo. Paulo praticamente está dizendo, não façam como o povo de Israel em Juízes 13. Não se conformem com este mundo. Meu Deus. Não se conformem com este mundo. O mundo diz, está tudo certo, é normal. Normalizando o pecado. Mas Deus ainda diz hoje para nós, irmão Juciones, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, em João 8,34. Então, há uma geração que acha normal a mentira, a imoralidade sexual, a lascívia, uma vida sem oração. Uma vida sem oração. Mas Deus ainda diz hoje, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No segundo ponto, fala sobre o anjo anuncia o libertador. Vamos lá. Em Juízes 13, versículo 2-5, o texto começa dizendo que a esposa de Manoá era o que, irmão Juciones? Estéril. Mas antes de comentar esse ponto, eu acho extremamente importante e relevante comentar que a salvação, irmão Juciones, nunca começou com o homem. Sempre começou com Deus. Foi Deus que procurou Adão no jardim do Éden. Foi Deus que chamou Abraão. Foi Deus que enviou Moisés e foi Deus que enviou Jesus Cristo. Então, quando nós lemos a Bíblia em Juízes 13, que fala sobre o nascimento de Sansão,
nós podemos fazer a relação com Romanos 5:8, que diz que mas Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda o que? Pecadores. Porque Israel já estava acostumado com a servidão e já não clamava mais a Deus. O pecado endureceu o coração daquele povo. Eles já estavam acostumados, já achavam extremamente normal. Mas Deus, irmão, pela sua graça e misericórdia, levantou um libertador, Sansão, para aquele povo. E isso nos mostra, irmão Juciones, um dos grandes atributos de Deus, a graça dele. Meu Deus. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui sentados nessa mesa, tendo a oportunidade de compartilhar a preciosa palavra de Deus. É a graça do Senhor que nos alcança todos os dias. E se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos hoje? E eu não poderia deixar de compartilhar, né, esta mensagem. A providência de Deus começa muito antes da nossa oração. Isso é forte. A providência de Deus começa muito antes da nossa oração. O povo já estava acostumado, mas mesmo assim, pela graça de Deus, ele levantou um libertador naquele tempo. E o que nos chama a atenção é que Sansão não escolheu ser nazireu. Foi o próprio Deus que o escolheu. Deus escolheu Sansão antes de qualquer coisa. Isso nos mostra que a sua vida tinha um propósito maior, né? Servir a Deus e iniciar, essa é uma palavra-chave, iniciar a libertação do povo de Israel. E em Juízes 13, do 2-5, fala que a mãe de Sansão, esposa de Manoá, era estéril. E esterilidade na Bíblia vai muito além da mulher ser infértil. Vai o quê? Naquela cultura, era sinônimo de quê, irmão Juciones? Era sinônimo de quê, irmã Júlia? A maldição, né? Era o quê? Então, naquela cultura, era sinônimo de impossibilidade, de vergonha, de sequidão, de sofrimento, de tristeza. E mesmo assim, Deus, em sua graça e sabedoria, escolheu uma mulher estéril para gerar o quê? Um libertador para aquele povo. Isso nos mostra que Deus, ele não conta com as nossas capacidades. Não, o milagre de Deus independe na sua vida, irmã Júlia. O Senhor pode fazer, mas você aí em casa, ou nós podemos pensar, mas eu sou tão pequenininho, eu não consigo falar, eu não posso, eu não tenho força alguma. Mas para Deus fazer um milagre na sua vida, não depende da sua força, mas sim dele, da força de Deus. Porque em Lucas diz que para Deus não há nada impossível, né? Deus, ele nos ama antes de sermos dignos. Amém. E louvado seja Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. E quando Deus chama, quando o próprio Deus vai até a esposa de Manoá e fala sobre que o menino seria nazireu desde o ventre da sua mãe, ele fala que ele escolheu a esposa de Manoá mesmo sendo estéril. E isso já aconteceu, nós já temos exemplos anteriores na Bíblia. Não é mesmo, irmã Júlia? Como foi com Isabel, como foi com Ana. Então, Deus nos usa, independente da nossa incapacidade ou não. Sim, e também, para falar aqui, como Sansão era especial. Porque a esposa de Manoá não somente ficou grávida, mas um anjo do Senhor veio falar com ela. E aonde que a gente já viu isso na Bíblia? A gente viu isso lá em Gênesis, Abraão com Sara, que o anjo falou que a Sara ia ter um filho. E a gente viu também de novo com a Isabel, a mãe de João Batista. Um anjo veio falar com o esposo dela, Zacarias.
E a gente viu também com o próprio Jesus. Isso. Maria, o anjo Gabriel veio falar com Maria. Mas aqui não foi o anjo Gabriel que veio falar, foi o anjo do Senhor. Isso. E estudando, a gente entende que o anjo do Senhor era quem? Isso. Era Jesus. Era Jesus. Porque depois Manoá pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Maravilhoso. E lá em Isaías, Jesus é descrito, né, por vários nomes, e um desses é Maravilhoso. Então, só pra gente entender como Sansão era especial. Isso. Teologicamente, nós chamamos isso de teofania, né? Então, isso demonstra, de fato... Ô, irmão Juciones, isso aqui é uma aula, né? Eu não sei o que é teofonia. Com certeza vai ter jovens que também não vai saber. O senhor pode explicar pra nós? Isso é muito bom. É Deus se apresentando através de um anjo. É como você disse, a presença de Deus ali é através do anjo. Então é notório que foi Deus que estava ali, a presença de Deus veio ali. Até porque se você olhar o conceito bíblico, quando você diz aí que perguntou quem era ele, qual foi a resposta, né? Mostrando que é um chamado especificamente de Deus. Porque tem vezes que Deus envia um anjo, que é um anjo que é representante dos céus, mas não é o próprio Deus. Ali é a teofania, é a demonstração do próprio Deus através do anjo. Então, quando se fala teofania, biblicamente, está referindo-se a esse conceito bíblico, que não é alguém que foi enviado por Deus, mas o próprio Deus se apresentando através daquele anjo. Sim, e a gente vê isso também no mesmo capítulo, né? Quando Manoá quer fazer lá, queria fazer uma janta, né, uma comida para o anjo, daí o anjo falou, não, faz um sacrifício. Geralmente, para fazer um sacrifício, tinha que ir aonde? Tinha que ir até, acho que é o templo que fala. Mas como o anjo mandou, daí Manoá fez. E quando ele fez, aí o anjo subiu. Exatamente. Então, que coisa mais linda. Eu sou uma menina especial. Porém, Jesus não veio falar pra minha mãe que ela ia ficar grávida de mim, né? Então, só para a gente poder entender como Sansão Era especial. ele era diferente. Isso. E a derrota, a apostasia dele, né? Que a gente vai aprender nessa aula. É tão interessante isso, esse conceito que a gente está falando, que existem personagens bíblicos que tinham tudo para dar errado. Um exemplo é Jefté. Sim. A gente estudou nas lições passadas acerca disso. Outro exemplo é Gideão. Eles tinham tudo para dar errado na jornada. Sansão, fazendo um contraste com isso, ele tinha tudo para dar certo. Isso. Porque ele foi o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus se apresentou e deu as características que ia acontecer na sua jornada, né? Que seria Nazireu, e ele foi selecionado por Deus. Ele tinha um caminho lindo a seguir. E isso vai levar o jovem que está nos assistindo a entender o valor das suas atitudes. O quanto as suas atitudes pode te levar para perto ou para longe de Deus. Sim. Né? Então isso é muito importante o jovem ter essa noção. O professor, no domingo, quando for licionar essa aula, trazer isso para o jovem acerca das atitudes. Porque muitas vezes você não tem chances nenhuma de Deus fazer aquilo na sua vida. Mas pela sua atitude Deus vai fazer. Porque você sozinho não conseguiria fazer. E já tem gente que tem tudo para dar certo. Mas pelas suas atitudes não dá certo. Não é porque Deus falhou, não é porque Deus errou. É as suas atitudes que levam muitas vezes a que as questões que Deus tem para você não aconteçam por sua própria culpa. Eu acho interessante quando o pastor Soimar fala que sim, os planos de Deus podem ser frustrados na sua vida. E sabe quem pode frustrá-los? Você mesmo. É isso. Com as suas próprias atitudes e decisões. Isso é muito forte, isso é muito forte. Isso é muito interessante, é um conceito para o jovem valorizar e prestar atenção acerca disso, né? Muito bem, então nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, né? O contexto do segundo ponto é o nascimento de Sansão. E esse contexto será comentado pela nossa querida irmã Júlia. O primeiro tópico é o zelo do pai, segundo, o nascimento de Sansão, e o terceiro, um herói forte e fraco. É esse conceito que a gente vai falar, né? Irmã Júlia, com toda a liberdade. Amém. Então, a gente já tocou um ponto aqui, um pouco sobre o nascimento de Sansão. O nome Sansão quer dizer sol. Era para Sansão ser luz. E ele foi o oposto. Infelizmente, ele foi o oposto. E nós vamos aprender mais
nessa lição e também na lição que vem, sobre até os judeus vieram prender ele, o próprio juiz dele. Então, Sansão não foi uma luz, ele não brilhou lá para os judeus, infelizmente. E aqui o nascimento de Sansão, começando pelo primeiro subponto, o zelo do pai. Eu acho isso lindo, por quê? Porque Sansão tinha mãe e tinha pai. E os dois eram envolvidos na vida dele. O anjo do Senhor veio falar com a mãe dele. O pai não estava presente. A mãe de Sansão falou para o pai dele o que aconteceu. E o pai dele, aqui na Bíblia fala, instantemente orou, rogou e pediu para o anjo voltar. Quer dizer, o pai dele também queria fazer parte. Também queria perguntar para o anjo umas outras questões. Ele queria estar envolvido. E ele também, Manoá, quando ele fala com o anjo, ele fala quando nascer. Não se nascer. Ele não duvidou. Ele não duvidou. Então, ele tinha lá uma mãe e um pai presente. Uma mãe e um pai que seguiam a palavra de Deus, que eram fiéis ao Senhor. Ela era estéril, não era? Sim. Mas isso não deixou dela ser fiel. Isso. Ela não era uma mulher amargurada. Eu sou crente e o meu Deus não me dá um filho. Eu vou me revoltar, eu vou me rebeliar. Não, ela não foi assim. Em todo o tempo ela seguiu fielmente ao Senhor. E isso acontece com... Isso é uma lição para todos nós, irmãos Stones. Tem coisas nessa vida que nós almejamos. E quem sabe não vai acontecer para nós. Quantas mulheres querem ter filho e Deus nunca dá para elas? Isso não quer dizer que o amor do Senhor não está com essa pessoa. Jovem, você tem um sonho, você tem um projeto. E você está pensando, eu sou crente, Deus vai cumprir esse desejo meu. Quem sabe não. Deus é Deus e Ele não nos deve nada. Ele já nos deu a salvação. Isso. Nós temos que ser felizes com o Senhor, com o que Ele nos dá. E pronto. Ponto final. É isso. Não podemos ser ingratos, sempre querendo mais. A gente já tem a salvação. Mais do que isso, é a bondade do Senhor. Mas se o Senhor não dá, continuamos sendo fiel. Tá bom. Os pais de Sansão eram fiéis. Eles eram crentes de verdade. Eles tinham um zelo, um compromisso em criar Sansão como? Perante a palavra do Senhor. Eles queriam criar esse menino crente. Tá bom. Continuando. Então, Sansão, ele teve... Eu vou pular o segundo ponto aqui, porque fala do nascimento de Sansão, que a gente já falou, já né? Comentamos, né? No terceiro subponto fala um herói forte e fraco. Sansão teve mãe, teve pai, uma família feliz, uma família linda e uma família devotada ao Senhor. Então, ele aprendeu a ser crente em casa. A gente não tem dúvida disso. Jefté já é uma comparação que ele já teve uma vida diferente. Ele não teve esse amor de mãe e pai e não foi criado num lar evangélico. Mas como nós aprendemos na lição retrasada, que foi uma lição muito ótima, se você não assistiu, por favor, vai lá assistir. Meu pastor Leomir que deu a aula. E Jefté, isso não deixou Jefté a prosseguir em frente. Então, o que eu tenho para falar? As suas circunstâncias presentes não determinam o seu futuro. Meu Deus. Igual o Senhor já falou, Sansão tinha tudo para dar certo. E ele deu errado. E Jefté tinha tudo para dar errado e ele deu certo. É isso. Como na vida de muitos jovens. Eu lembro uma vez, lá no Brasil, teve uma festa e um menino foi batizado com o Espírito Santo. E tinha muito jovem lá, e a gente, nossa, que menino que foi batizado? Que menino que foi batizado? E daí uma jovem falou, era um menino drogado da rua. Meu Deus. E a gente riu, porque a gente era jovem, assim, mais novo, né? Eu tava na minha adolescência. Por que que nós rimos? Porque aquele menino não era crente, ele foi visitar a igreja, aceitou Jesus, e no mesmo dia que ele aceitou Jesus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Meu Deus, que experiência, Que Júlia. experiência! E quantos jovens é crente, nascido no lar evangélico, é apresentado pelo pastor quando é bebê,
é batizado lá com 12, 13 anos de idade, toma Santa Ceia e não é batizado com o Espírito Santo. Daí o outro vem, aceita Jesus e na mesma noite é batizado. Interessante, não é? Interessante. Não era pra gente falar, não, mas você era crente há muito tempo, você já deveria ser batizado com o Espírito Santo. Isso é só um exemplo, mas a sua circunstância, a sua família, qual for, pobre, rico, com estudo, sem estudo, não determina o teu futuro. Já foi lido aqui, os planos do Senhor para o nosso futuro é de paz, é coisa boa. Se nós entregarmos a nossa vida e viver uma vida dedicada ao Senhor, isso determina o nosso futuro, não as nossas circunstâncias. Então, Sansão, ele teve tudo para dar certo e deu errado. Por quê? Porque ele não teve compromisso com Deus. Isso foi a derrota dele. E fala aqui, eu quero só ler aqui o que a lição fala. Vale lembrar de que os jovens são fortes e já venceram o maligno. Eles já venceram. E também eu quero ler em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu estava estudando essa lição, que eu estudei esse versículo, eu confesso, desculpa aqui que eu tô com uma bala na boca, irmãos, deu uma crise de tosse. Quando eu lembro desse versículo, eu sempre lembro da parte B. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu nem me lembrava que tinha a parte A. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, jovem, se você era igual eu, você pensa nesse versículo, o que acontece? A gente quer resistir o diabo com as nossas próprias forças, com as nossas estratégias, com as nossas armas. Nós não vamos conseguir. Não vai. A gente não vai conseguir. Não vai. Não vai. Nem que você queira muito. Não vai. A gente precisa de quem? De Deus, da ajuda do Senhor. E Sansão, resistia ao diabo. Sansão era muito forte. O Senhor deu para ele essa força incomum, essa força extraordinária. Mas ele não conseguiu resistir ao diabo. Por quê? Porque ele não se sujeitou ao Senhor. Em momento nenhum ele buscou ser um menino crente, devotado às coisas do Senhor. E é isso, jovens. Você pode ser fraco, mas a Bíblia fala que você é forte, então você não é fraco, né? Mas nem se você pensar que você é um pouquinho fraco, se você se dedicar na palavra, se dedicar na oração, você vai resistir o diabo, e não com a sua força, com a ajuda do Espírito Santo. Isso é interessante. Isso é muito forte que a irmã Júlia está falando. E é interessante, Kathleen, a gente observar o seguinte: Sansão era forte. Né? Ele era fortíssimo. Um homem com a queixada de jumento matou 1000. Imagina. O homem era extremamente forte. Mas não importa o quanto forte você é, o inimigo sempre vai tentar encontrar em você um ponto fraco. E é esse que é o segredo. Sujeitai-vos a Deus. Porque é Deus que vai te ajudar nos pontos fracos que você tem. Aleluia. É forte. O inimigo sempre vai olhar, ele sempre vai ficar observando, estou falando já espanhol aqui, sempre vai ficar observando quais são os seus pontos fracos, aonde você está baixando a guarda. Então você tem um grande investimento de Deus. Eu estou falando para jovens, nós estamos falando para jovens, que tem um grande investimento de Deus. Isso. Tem jovens, nesse exato momento, Júlio, que está na casa dele, parado, estacionado, que ele seria muito melhor do que a gente aqui. Nossa, Meu Deus. 1000 vezes melhor. Seria um instrumento poderoso. Ele é forte, ele tem investimento de Deus. Porém, ele, por não cuidar das partes frágeis da vida espiritual dele, ele estacionou, parou. E está acreditando e se acostumando, irmã Sandrine, nesse cenário. Porque ele já não acredita mais na chamada dele. Tem jovem que Deus chamou para pregar e que se ele se colocar no local de Deus, Deus vai usar ele tremendamente. Yes. Mas por ele estar se acostumado com o inimigo, colocou na mente dele que ele não pode, ele fica aí parado, Kathleen. E esse é um problema. Não importa o quanto forte você é, o quanto de força física você tenha, o quanto de conhecimento você tenha, o quanto de sabedoria que você tenha, entenda,
você ainda é totalmente dependente de Deus. Amém. Esse é um segredo. Né, Glória a Kathleen? Deus. Realmente, se até mesmo o profeta Jeremias, se eu não me engano, que estava no meio do povo profetizando, cheio de Deus, ele teve medo e se escondeu dentro da caverna. Nós que, se não buscarmos a Deus, vamos ficar perdidos hoje em dia. Elias. 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 Elias foi para a caverna, né, com medo. Então, entendendo que todos são dependentes de Deus. Todos são dependentes. Seguindo agora para o terceiro ponto da nossa lição, vai falar sobre as fraquezas do jovem Sansão. Os tópicos são: movido pelo desejo, quebra o preceito do nazireado, fazedor de apostas. É sobre isso que a irmã Kathleen vai comentar para a gente a partir de agora. Bom, eu gostaria de começar falando sobre o primeiro subtópico, o movidos pelos desejos. Neste subtópico, a gente vai estar falando sobre como Sansão, apesar de tudo, ele era jovem. E ele era um jovem temperamental, ele era alguém que não pensava nas consequências. Yeah. Ele fazia e depois arcava com as consequências. Quando arcava com as consequências, né? Mas ele tinha muita cobiça. Ele ia muito aos desejos carnais. Tanto é que o mesmo vê uma filisteia na cidade de Tímna e se apaixona e se casa com a mesma. Ele já vai e quebra os costumes do seu povo, porque tinha o mandamento: não casai com as filhas de estrangeiros, não se misturem com esse povo. Logo, a gente entende que Sansão, ele era jovem e ele preferia ouvir os seus próprios desejos ao invés de seguir aquilo que lhe fora ordenado, ainda quando no ventre de sua mãe. Isso. Porque ele foi consagrado nazireu quando ainda estava no ventre. Ele foi escolhido ainda no ventre. E a gente vê aqui ele basicamente desprezando o seu chamado para, assim, buscar sua felicidade em coisas carnais. Momentânea, né? Exato. Logo, Meus irmãos, a gente tudo aqui é humano, né? Quando eu comecei a estudar essa lição, falou lá do nazireu. Daí eu pensei, eu já li isso na Bíblia, mas eu não me lembrava exatamente o que era, né? Então eu fui lá e eu li lá em Números 6. E, interessantemente, em capítulo 6, versículo 3, fala assim: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de alguma beberragem de uvas. Nem uvas frescas, nem secas comerá. Tá bom. O que isso tem a ver? Quando Sansão estava indo para Tímna, porque ele queria casar com essa menina, né? Então ele levou os pais, eles estavam indo a caminho. De repente, Sansão desviou. Não sei o que aconteceu, mas ele deu uma desviadinha. Aonde que ele foi parar? Lá nas uvas, não foi? Isso mesmo. Acho que é videira que fala. Eu não sei o que fala. A videira. plantação tinha uva, né? Interessante que nessa passagem fala assim que ele saiu do caminho. Saiu do caminho. Ele saiu do caminho. E nesse ponto que a jovem Kathleen está comentando, é interessante que eu até frisei aqui que todas as vezes Sansão ele era um jovem que ia pela concupiscência da carne. Aquilo que agradava aos olhos dele, irmão Juciones. Tanto que aqui no versículo 13 e 14 fala: e vendo Sansão, e vendo ele, e saiu do caminho. E não era para isso ter acontecido. Não era. E o que aconteceu também nesse caminho que ele saiu do próprio caminho e se desviou? O que aconteceu? Veio o leão. E ele fez o quê? Matou o leão. E quando ele voltou, o leão tava lá. E o que tinha dentro do leão? Mel. E o que o nazireu tem que fazer? Não pode tocar em cadáver. E ele foi lá e tocou no cadáver porque ele quis pegar o mel. Quer dizer, antes dele mesmo casar com uma filisteia, ele já estava fora do caminho do Senhor. E quando a gente desvia do caminho do Senhor, vem os laços de Satanás, as emboscadas.
Se Sansão não tivesse saído do caminho do Senhor e tivesse estar caminhando lá dentro das videiras, que ele não tinha nada que fazer lá, porque diz que os pais dele não estavam com ele quando ele matou o leão. Quer dizer, os pais estavam em outro caminho. Ele não precisava passar por lá, mas ele foi e passou por lá, matou o leão e fez isso. Quando a gente sai dos caminhos do Senhor, vai vir as emboscadas e a gente vai cair. Se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer. E é interessante, Júlia, que no momento da sua fala você estava falando sobre o pai e a mãe, que eram crentes, servos de Deus. E é tão interessante analisar que isso é um fato bíblico, porque a Bíblia diz que Sansão, após fazer isso, a Bíblia deixa bem específico, e não fez saber seus pais acerca disso. Por quê? Porque se ele comenta isso para os pais certamente o reprovaria. Nossa, é verdade. Porque geralmente a gente olha para Sansão, Catherine, e diz assim que a queda de Sansão foi Dalila. Não foi Dalila. Começou antes. Dalila é consequência da vida acostumada com o pecado que ele já vinha praticando. Isso é forte. Era um detalhe. Meu Deus. Pegar o mel do cadáver do leão, o mel estava doce. Mas o resultado seria muito amargo. E essa que é a problemática que essa geração precisa entender. Muitas vezes você vai se alimentar de algo que a sua carne deseja, que quando você se alimenta parece ser muito doce. É adocicado no paladar. Mas você já parou para pensar o preço que você vai pagar por isso? As consequências. E vem Quais depois. serão as consequências? Meu Deus. Sansão é um jovem inconsequente. Yeah. É um jovem que não pensa nas consequências da sua prática. É um jovem lançado aos seus desejos. Ele desmaiava nos seus desejos. Quando ele tinha um desejo por ser forte, por ser grande, poderoso na sua visão, ele simplesmente o fazia, o cumpria. Ele não resistia. E hoje nós temos jovens assim. Nós temos jovens assim, que não resistem aos seus desejos carnais, mas que têm dificuldade de aceitar os espirituais. Quer vir para a igreja, congregar. Domingo de manhã é uma prova real. Meu Deus. Domingo de manhã tem muita gente que gosta de ficar na falácia do lençol. Fora do caminho, né? O caminho é Fora do EBD caminho, o caminho e fica é em casa EBD, dormindo. É vir para participar Verdade. de uma aula como essa. Você está entendendo? Então, o jovem precisa estar atento com esses detalhes. Catherine, com toda liberdade. Bom, como a gente já está falando sobre o leão, eu gostaria de já adentrar sobre o segundo ponto, que vai nos falar sobre a quebra do preceito do nazireado. Todavia, o que é o preceito do nazireado? O preceito do nazireado, ele era um voto feito por pessoas que desejavam um aprimoramento religioso. Tenha em mente que esse voto, ele normalmente era feito por escolhas. Yeah. Por pessoas mais velhas que queriam se aproximar de Deus. Tem casos em que crianças eram consagradas ao nazireado. Não foi o caso de Sansão. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre, como a nossa irmã Sandriele já ressaltou. E durante o período do voto, os nazireus, eles não poderiam beber vinho, não poderiam cortar os cabelos e não poderiam tocar em cadáveres, como nossa irmã Júlia já falou. Só que, caso o voto do nazireado fosse quebrado, eles deveriam raspar a cabeça e fazer as ofertas que eram prescritas. E, todavia, porém, o nazireado recomeçaria, tendo assim o cabelo crescendo conforme Passar do tempo. o passar do tempo. O Sansão, ele era nazireu, mas seu voto foi quebrado no momento em que ele volta pela segunda vez em Timna, vê o leão que ele matou com mel e abelhas, decide provar do mel e dar a seus pais. Ele oferece para seus pais e não os fala de onde veio o mel, só toma um mel pra você. Ao tocar no mel e comer... Ao tocar no cadáver e comer do mel, Sansão já tinha quebrado seu voto. Ele necessitaria, então, raspar o cabelo e recomeçá-lo. Todavia, não é o que ele faz. Ele encobre. E hoje em dia... Isso me lembra hoje em dia, porque quantas vezes a gente não faz algo e encobrimos? Isso é muito forte. Realmente, porque nossa juventude hoje, a gente pensa que, eu tô com meu namorado aqui, o que acontecer entre eu e ele vai ficar entre eu e ele.
eu tô entre minhas amigas aqui, não tem nada, não vai influenciar meu espiritual. Meu Se eu Deus. falar mal de Yes. fulano, ciclano, beltrano, não tem nada a ver com o meu espiritual. Só que nossa geração não entende que o pior que ter comido o mel do cadáver foi ter escondido. Pior do que a gente fazer é esconder o pecado. Meu Deus. Forte. Meu Deus. Muito forte. Forte. Muito. forte. E isso, eu só queria ressaltar, da mesma forma que Sansão agia antigamente, a nossa juventude age hoje. Isso é interessante, porque na aula passada o pastor Leo me falou, né? Tem pecado que você confessa para Deus, o Senhor te perdoa. Mas tem pecado que você não pode só você e Deus. Você tem que confessar para o seu pastor. Exatamente. E o que acontece? Pelo menos na Assembleia de Deus, a gente tem aquele processo de disciplina. Então, igual o nazireu tem o cabelo longo, todo mundo sabe aquilo lá, nazireu. Se pecar e raspar a cabeça, todo mundo vai saber. Pecou. Pecou. Yes. Essa pessoa errou. Igual a disciplina. Todos vão saber, alguma coisa esse irmão fez. Porém, leva muita humildade perante o Senhor para voltar atrás Yeah. e se consertar. Para alcançar o perdão e a salvação. Yeah. E Sansão não queria. Ele se achou o bambambam. Ele não queria que ninguém visse o que ele fez. O que aconteceu. É bem isso. É bem isso. Interessante que notar que o cabelo ele nunca foi a fonte da força de Sansão, mas sim a força vinha do Espírito do Senhor, que se apoderava dele de maneira assim, sobremaneira. O cabelo dele, irmão Juciones, era o quê? Era apenas um símbolo externo da aliança que ele tinha feito com Deus. Que Deus se apresentou à mãe de Sansão para que ele pudesse ser o quê? Nazireu de Deus, ou seja, separado. Viver uma vida completamente separada. E eu só quero falar uma coisa aqui, porque quem não era nazireu não quer dizer que não era crente. Não quer dizer que não tinha compromisso com o Senhor. Porém, para quem é muito dado, muito é cobrado. É isso mesmo. E Sansão não era qualquer um. Ele era diferente. Desde a nascença dele era diferente. Então, como ele teve essa força grandiosa que veio do Senhor, o Senhor queria algo diferente dele. Como Deus quer com cada um de nós. Tem coisas que o Senhor vai cobrar de mim que não vai cobrar da irmã Sandriele, ou cobrar da irmã Sandriele que não vai cobrar de mim. Isso não quer dizer que eu sou mais ou menos crente do que ela. É algo diferente que o Senhor tem com cada um de nós. É isso. Realmente. E vale a pena lembrar, já entrando no terceiro ponto, que o termo, aqui a gente vai ver, eu gostaria de ler para vocês. Sansão prepara um banquete para comemorar o casamento com a Filisteia. O termo empregado para a festa, mishté? Eu não sei pronunciar, é mishté ou mishté? Mistério. Mishté. Indica literalmente que era um banquete de bebida. Isso. Logo, Sansão, além de estar quebrando o voto do nazireado ao tocar no cadáver, ele também estava ao fazer a festa de bebidas. E nesta festa, ele vai, então, fazer a aposta com os 30 rapazes sobre o enigma que tinha a ver com o leão, coisa que ninguém sabia sobre o leão. Então, basicamente, era um enigma indecifrável. Só que o que aqueles rapazes fazem? Eles chegam na esposa de Sansão e pedem para que ela pressione Sansão para revelar a resposta. Isso. E quando Sansão descobre essa traição, ele vai e mata e se vinga desses rapazes. Primeiramente, isso aqui nos mostra que Sansão, ele só agia por impulso. Ele não pensava nas consequências. E que a sua temperança devia ser... He should work on it. Porque, gente... Sansão, ele tinha tudo para ser um ótimo juiz. Ele cresceu numa família estável, ele cresceu com Isso. exemplos. E ao invés de ser, como a Júlia falou, ele devia ser luz. Ele foi trevas, basicamente. Sim. Tanto é que seu próprio povo quis o aprender. Imagine isto. Um juiz que é luz, que ao invés de ser luz é trevas. Eu gostaria de trazer isso para os nossos dias,
Quantas vezes, ao invés de sermos luz num ambiente, somos trevas? Quantas vezes, ao invés de estarmos numa roda conversando sobre Cristo, evangelizando, estamos falando sobre como fulano é feio, como ciclano é isso, como aquilo outro. Coisas que não tem nada a ver, mas não. Eu sou jovem, tenho 16 anos, sou jovem, sou nova demais. E às vezes tomo muitas decisões que são imaturas, são precoces. Agora pense, Sansão, ele já devia estar com uns 20 e poucos, não? Basicamente. Ele já devia ter um pouco mais de senso ao invés de tomar uma decisão tão impulsiva. Hoje eu te pergunto, jovem, quantas vezes você já tomou uma decisão impulsiva? Tudo que a gente faz tem consequências, como já foi dito aqui. As consequências desse ato de Sansão não foi imediata, mas ela veio, que foi a queda dele. Esse é o cuidado que cada jovem precisa ter. Porque muitas vezes o jovem pensa que por ser jovem que as suas decisões não vão ter consequências. Vão ter consequências. Todos nós somos chamados para viver separados. Né? Nós somos escolhidos de Deus. Nós precisamos viver separados. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo do 15 a 16, diz: sede santo, porque eu sou santo. E o que Paulo fala? Saí do meio deles e separai-vos. Meu Deus, isso é forte. Então, a igreja, nós jovens, nós precisamos viver em quê? Em santidade. Independente se você está na sua faculdade, lá no seu trabalho, você tem que ser o quê? Refletir o caráter de Cristo. É isso. Isso é muito lindo, né? E eu acredito que essa lição ela tenha falado muito com os jovens, porque é a realidade dos jovens, né? A realidade que cada jovem passa é um exemplo clássico, bíblico, de um jovem, né? Como Sansão. E eu penso que os jovens que estão nos assistindo tem muito mais chance de errar menos aprendendo com uma aula como essa. E é dessa forma que nós queremos concluir essa aula tão abençoada para as nossas vidas, né? Eu quero agora, a partir de agora, estar deixando as considerações finais com cada um dos nossos integrantes, louvar a Deus pela vida de vocês, por estarem dedicando tempo em levar esse conteúdo tão poderoso e impactante para a vida dos nossos irmãos. Quero deixar as considerações finais na pessoa da jovem Kathleen, no nome de Jesus. Eu apenas gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui com essas irmãs incríveis, com o presbítero Jusciones. Amém. Foi uma oportunidade de aprendizado incrível. E para você, jovem, eu gostaria de deixar apenas um recado. Diferente de Sansão, que encobriu o fato de ter pegado o mel de um cadáver, de ter encobrido seu pecado, não encubra o seu pecado, porque a consequência de encobrir vai ser pior do que a do pecado em si. Meu Deus, isso é forte. Isso é muito forte. Isso aí é pro jovem pegar, escrever e fazer um quadro e colocar lá na casa dele. Isso né? mesmo. Mas, Júlia, suas considerações finais. Amém. Como sempre, é um grande prazer estar aqui com... Cada vez que eu venho aqui, é as pessoas diferentes, né? Que sentam ao meu redor. Então, cada vez é uma bênção especial. E hoje, ainda mais, com a minha amiguinha aqui, a irmã Sandriele e a irmã Kathleen. Eu amo elas. E o meu líder, irmão Jusciones, Amém, como amém. sempre. Então, jovem, eu aprendi muito. Sansão era forte fisicamente. Nós somos fortes espiritualmente no Senhor. É isso aí. No Senhor. Glória a Deus. Nós temos uma força incomum, extraordinária, que não importa a batalha, não importa a circunstância, o Senhor Jesus Cristo sempre vai nos dar um escape quando estamos dentro da vontade dele. Então, fica aí a minha consideração final. Se agarra com Jesus e não solta dele. É isso aí, é o segredo da vitória, né? Nossa líder, irmã Sandriele, com as suas considerações. Desde já eu agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos essa Amém, palavra. Louvado seja Deus pela vida de vocês, desse lindo projeto, né? Eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e entregou a vocês porque sabia que vocês iam entregar aqui da melhor forma. Amém. Eu estou sendo impactada nesse trimestre. Eu sempre que assisto em casa eu falo, meu Deus, o Senhor usa cada um assim. E a lição que
que nós aprendemos hoje, que eu posso deixar para os jovens, é que o Senhor ele ainda procura jovens fortes espiritualmente. Não porque tem talento, né, mas jovens fortes nele, no nosso Senhor. E lembrando que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Separai-vos. Saí do meio dele e separai-vos. É isso. Amém? Amém. Deus abençoe. Irmã Sandriele, muito obrigado. Irmã Júlia, gratidão. Kathleen, Deus continue abençoando a cada um de vocês. E foi um privilégio, um prazer estar aqui com mais essa lição. E assim, com esse sentimento de gratidão a Deus e aprendendo através desse personagem bíblico que tinha tudo para dar muito certo, mas pelas suas decisões ficou parado. Trazendo para os dias atuais, ficou dentro do quarto, fechou a porta, diz: Deus não vai me usar. Não é tempo de Deus fazer nada comigo. Eu vou ficar quieto, não vou fazer nada. Não é isso que Deus tem. Deus tem algo muito sobrenatural para fazer atrás de você. É só você se levantar. Porque o dia que você se levanta, o velório acaba. Amém. Esse é o segredo para a sua vida espiritual. Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Gratidão a cada um que faz parte dessa equipe. Nós estamos aqui do lado de cada câmara, mas do outro lado da câmara tem uma galera que está trabalhando. Irmão Josimar, irmã Letícia, a Adrian, a nossa irmã Andressa, nossa irmã Paola, nossa irmã Letícia, o Everton. É uma galera que está aqui para levar esse conteúdo de Deus para a sua vida, para a sua casa. Gratidão ao nosso pastor, o pastor Leomi, nosso pastor presidente, pastor José Suimar, e a cada um que faz parte desse ministério. Olha, eu já digo sim. Meu negócio é dizer sim para o projeto de Deus. E deixa eu falar algo muito importante. Jesus é bom e o diabo não presta.